Ele achava que seu dinheiro o tornava intocável, que poderia comprar até mesmo a verdade. Mas existe algo que nem todos os milhões do mundo podem silenciar. Hoje eu vou te contar a história real de como um império bilionário desmoronou em questão de horas, e como uma única pessoa foi capaz de derrubar um dos homens mais poderosos do país. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora. Eu adoro saber de onde vocês são. E se você gosta de histórias reais de justiça, vingança e reviravoltas impressionantes, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá para a história. Ricardo Valmont observava sua cidade do alto do último andar de seu arranha-céu. Aos 52 anos, havia construído um império farmacêutico que movimentava bilhões. Seu reflexo no vidro mostrava um homem impecável, de terno italiano e relógio suíço. Mas por trás daquela fachada polida, escondia-se um segredo que começava a rachar como gelo fino sobre água profunda. Clara Mendes nunca desistia de uma história. Jovem, determinada e com um senso de justiça aguçado, ela havia passado 3 anos investigando a Valmont Pharma. Pilhas de documentos cobriam seu pequeno apartamento, linhas vermelhas conectando nomes, datas e transações suspeitas. Ela sabia que estava perto de algo grande, algo que faria o império de Ricardo desmoronar. Tudo começou com o Renovax, um medicamento revolucionário para doenças cardíacas que prometia salvar milhões de vidas. Ricardo havia apostado tudo nele, e os lucros foram astronômicos. O remédio tornou-se obrigatório em hospitais públicos, e a Valmont Pharma explodiu em valor de mercado. Mas Clara descobriu algo perturbador nos relatórios dos testes clínicos. Nas madrugadas, Clara revisava os dados estatísticos. A taxa de mortalidade durante os testes era 340% maior do que a reportada oficialmente. Páginas inteiras haviam sido omitidas. Assinaturas falsificadas. Médicos que atestaram a segurança do medicamento nunca existiram de verdade. Era uma fraude monumental, e pessoas estavam morrendo por causa do Renovax. Um envelope pardo chegou à redação do jornal. Dentro, um pendrive e uma nota. Ele pagou para esconder as mortes. Tenho provas. A fonte anônima era alguém de dentro da empresa, alguém com acesso aos arquivos mais secretos. Clara soube imediatamente que aquilo era a munição que precisava para derrubar Ricardo Valmont. Enquanto Clara trabalhava, Ricardo sorria para fotógrafos em um jantar beneficente de R$ 10.000 o prato. Políticos, celebridades e empresários o cercavam, congratulando-o por sua contribuição à saúde pública. Ele doou 1 milhão para a caridade naquela noite, uma quantia irrisória comparada aos bilhões que havia ganhado com mentiras. O aplauso era ensurdecedor. Marina Silva tinha 34 anos quando tomou o Renovax. Mãe de 2 filhos, professora, saudável exceto por uma leve arritmia cardíaca. 3 semanas depois de iniciar o tratamento, seu coração simplesmente parou. O atestado de óbito dizia causas naturais. Mas Clara encontrou outras 247 histórias idênticas, todas enterradas em relatórios médicos e estatísticas governamentais. Ricardo começou a notar a movimentação. Seus advogados o alertaram sobre uma jornalista fazendo perguntas desconfortáveis. Ele ordenou que investigassem Clara, que oferecessem dinheiro, que a intimidassem se necessário. Mas Clara era incorruptível. Cada ameaça apenas fortalecia sua determinação de expor a verdade. No meio da noite, o telefone de Clara tocou. Era Dr. Eduardo Ramos, ex-diretor científico da Valmont Pharma, a fonte anônima. Sua voz tremia. Eles sabem que fui eu. Preciso me proteger. Vou testemunhar, mas precisamos agir rápido. Clara marcou um encontro para a manhã seguinte em um local público. Dr. Ramos trouxe tudo: e-mails onde Ricardo ordenava a falsificação de dados, gravações de reuniões discutindo como gerenciar as mortes nos testes, transferências bancárias para funcionários do órgão regulador. Era devastador. Eu ajudei a criar um veneno e a vendê-lo como cura, ele confessou, lágrimas escorrendo. Não consigo mais viver com isso. A matéria de Clara ocupou a primeira página. Escândalo Renovax. Milionário ocultou centenas de mortes para lucrar bilhões.
A reportagem era meticulosa, irrefutável, acompanhada de documentos e depoimentos. Em poucas horas, viralizou. Redes sociais explodiram. Pessoas exigiam justiça. Famílias das vítimas começaram a se manifestar. Ricardo leu a matéria em seu tablet enquanto o café da manhã esfriava. Suas mãos tremiam. O telefone não parava de tocar. Acionistas furiosos, advogados em pânico, políticos cortando laços. As ações da Valmont Pharma despencaram 87% em uma manhã. Seu império de décadas se desintegrava diante de seus olhos. Ricardo não esperou. Ordenou que preparassem seu jato particular. Tinha contas em paraísos fiscais, passaportes falsos, uma vida inteira planejada para essa eventualidade. Ele seria apenas mais um milionário que escapou da justiça brasileira. Às 14 horas, estava a caminho do aeroporto privado, acreditando que conseguiria desaparecer. Mas Clara havia trabalhado com promotores federais. Enquanto sua matéria era publicada, mandados de prisão eram emitidos. Bloqueios judiciais congelaram todas as contas de Ricardo. Quando seu carro chegou ao aeroporto, viaturas da Polícia Federal já o esperavam, luzes piscando, armas em punho. Não havia para onde correr. Ricardo Valmont, você está preso por homicídio culposo, fraude, falsificação de documentos e corrupção. As algemas clicaram em seus pulsos. O milionário que nunca havia sentido consequências, que sempre comprará sua saída de problemas, estava sendo levado algemado. Câmeras de TV capturaram tudo. A imagem correu o mundo. O julgamento foi um espetáculo midiático. Famílias das vítimas lotaram o tribunal. Clara testemunhou, apresentando suas evidências. Dr. Ramos confessou tudo em detalhes arrepiantes. Ricardo tentou manter a compostura, mas sua máscara de respeitabilidade havia caído. O júri não teve dúvidas. Culpado em todas as acusações. Considerando a gravidade dos crimes, o número de vítimas e a total ausência de remorso, condenam Ricardo Valmont a 45 anos de prisão em regime fechado. O martelo do juiz ecoou na sala silenciosa. Aplausos irromperam das galerias. Mães que haviam perdido filhos choravam de alívio. A justiça, finalmente, havia sido feita. Nos meses seguintes, um movimento cresceu. Milhares de pessoas compartilharam histórias de como o Renovax havia afetado suas famílias. Um fundo de compensação foi estabelecido com os bens confiscados de Ricardo. Leis mais rígidas para testes farmacêuticos foram aprovadas. As mortes não seriam esquecidas, e mudanças reais aconteceram. Clara recebeu o prêmio de jornalismo investigativo mais prestigiado do país. Mas para ela, a recompensa real era saber que havia impedido que mais pessoas morressem. Ela continuou investigando, expondo outros esquemas, tornando-se a voz dos que não tinham voz. Seu trabalho inspirou uma nova geração de jornalistas comprometidos com a verdade. Na cela fria da prisão, Ricardo tinha todo o tempo do mundo para refletir. Seu império havia virado pó. Seu nome, sinônimo de ganância e morte. Ele tentará fugir da verdade por anos, construindo muros de dinheiro e mentiras. Mas a verdade é paciente e inevitável. E quando finalmente chegou, não houve conta bancária, advogado ou jato particular que pudesse salvá-lo. A verdade sempre vence no final. A prisão de Ricardo foi apenas o começo. A investigação se aprofundou, revelando uma rede de corrupção que se estendia por todo o sistema. 5 funcionários do órgão regulador foram presos por aceitar subornos. 3 políticos que facilitaram a aprovação do Renovax renunciaram em desgraça. A Valmont Pharma declarou falência, seus executivos fugindo como ratos de um navio afundando. Marcela Valmont, esposa de Ricardo por 25 anos, sempre soube que algo estava errado. Ela havia ouvido conversas tarde da noite, visto documentos que ele escondia rapidamente. Mas escolher a vida de luxo, os jantares em Paris, as joias. Agora, com tudo perdido, ela enfrentava sua própria culpa. Decidiu testemunhar contra o marido, revelando ainda mais segredos sórdidos. Gabriel Valmont, filho único de Ricardo, tinha 28 anos quando o escândalo explodiu.
Médico recém-formado, ele havia passado a vida inteira à sombra do pai bilionário. Quando a verdade veio à tona, Gabriel mudou seu sobrenome, cortou laços com a família e dedicou-se a trabalhar em clínicas públicas. Era sua forma de expiar os pecados que não cometera, mas que carregava no sangue. Dr. Eduardo Ramos não encontrou paz após testemunhar. Apesar da imunidade judicial, ele era assombrado pelos rostos das vítimas. Todas as noites, sonhava com Marina Silva e as outras 247 pessoas. Ele doou todo o seu dinheiro para as famílias afetadas, vendeu sua casa luxuosa e foi morar em um modesto apartamento. A culpa era uma prisão mais cruel que qualquer cela. Um ano após a prisão, uma equipe de documentaristas procurou Clara. Renovax, a pílula do veneno, estreou em festivais internacionais, ganhando prêmios e expondo o caso para o mundo. O documentário mostrava entrevistas com famílias devastadas, evidências chocantes e os bastidores da investigação de Clara. O caso brasileiro tornou-se um exemplo global de fraude corporativa. Ricardo escreveu uma carta para Clara da prisão. Não era um pedido de desculpas, mas uma tentativa patética de justificar suas ações. Você não entende as pressões de administrar um império, dizia a carta. Decisões difíceis precisam ser tomadas. Clara rasgou a carta ao meio e a jogou no lixo. Alguns homens nunca aprendem. O escândalo Renovax mudou o país. A Lei Clara Mendes, como ficou conhecida, estabeleceu protocolos rigorosos para aprovação de medicamentos. Testes independentes tornaram-se obrigatórios. Penas para fraude farmacêutica foram quadruplicadas. Whistleblowers ganharam proteção legal. O sangue das 248 vítimas havia, pelo menos, fertilizado mudanças reais. Clara procurou pessoalmente cada família afetada. O encontro mais difícil foi com Lucas Silva, viúvo de Marina. Ele segurava uma foto da esposa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Obrigado por não desistir, ele disse. Por fazer minha Marina não ser apenas uma estatística. Clara chorou com ele. Aquele momento confirmou por que ela havia escolhido o jornalismo. 6 meses após a prisão de Ricardo, Clara sofreu um atentado. Um carro tentou atropelá-la propositalmente. A investigação revelou que Ricardo havia contratado o crime de dentro da prisão, usando sua última rede de contatos criminosos. A tentativa falhou, mas rendeu mais 15 anos à sentença de Ricardo. Ele havia perdido tudo e ainda assim não conseguia parar. No terceiro ano de prisão, algo quebrou dentro de Ricardo. Talvez fosse a solidão, ou as notícias das mortes que ele causará sendo relembradas constantemente. Ele pediu para falar com o capelão e, pela primeira vez, confessou verdadeiramente. Eu matei pessoas por dinheiro, ele admitiu, soluçando. E não posso desfazer isso. Era tarde demais para a redenção, mas pelo menos era honesto. Com o dinheiro confiscado de Ricardo, as famílias criaram a Fundação Memorial Marina Silva e Vítimas do Renovax. A organização fiscalizava testes farmacêuticos, oferecia apoio jurídico a vítimas de negligência médica e educava o público sobre direitos dos pacientes. A dor havia se transformado em propósito, as mortes em legado de proteção. O sucesso cobrou seu preço. Clara trabalhava 16 horas por dia, investigando novos casos, dando palestras, lutando por justiça. Até que seu corpo disse basta. Um colapso nervoso a forçou a parar. Ela aprendeu que não podia salvar o mundo sozinha, que precisava cuidar de si mesma para continuar lutando. Foi uma lição difícil, mas necessária. Enquanto Ricardo apodrecia na prisão, hackers vazaram todos seus e-mails pessoais e arquivos privados. O mundo viu conversas onde ele zombava das vítimas, ria de conseguir enganar autoridades, planejava novos esquemas. A pouca simpatia pública que ainda restava evaporou completamente. Ele era odiado não apenas como criminoso, mas como um monstro sem alma. Os advogados de Ricardo tentaram tudo. Recursos, apelações, alegações de injustiça processual, pedidos de transferência para prisão domiciliar por problemas de saúde. Todos foram negados. O sistema que ele havia corrompido por décadas agora funcionava contra ele com precisão implacável. As mesmas leis que ele ignorara agora o esmagavam sem piedade.
15 anos após a prisão, Ricardo Valmonte morreu de infarto na cela. Tinha 67 anos. Nenhum membro da família compareceu ao enterro. Apenas 3 pessoas estavam presentes, 2 guardas da prisão e um padre. Seu túmulo não leva nome, apenas um número. O império bilionário, os jantares de gala, o poder absoluto, tudo reduzido a uma lápide anônima em um cemitério público. A verdade havia vencido, completamente. Anos após o escândalo, novas vítimas surgiram. Crianças nascidas de mães que tomaram Renovax durante a gravidez apresentavam complicações cardíacas congênitas. O veneno de Ricardo transcendia gerações. Mais de 80 crianças foram identificadas com problemas de saúde diretamente ligados ao medicamento. O mal que ele causou era uma ferida que continuava sangrando. Miguel Fontana, repórter de um grande jornal concorrente, sempre teve inveja do sucesso de Clara. Ele tentou desacreditar sua investigação, publicando artigos sugerindo sensacionalismo. Mas quando todas as evidências vieram à tona, Miguel foi exposto como um jornalista sem ética. Perdeu seu emprego e credibilidade. Alguns escolhem o lado errado da história e pagam o preço. A investigação revelou que Ricardo não agia sozinho globalmente. Sua empresa tinha parcerias com laboratórios na Índia, China e México, todos usando práticas fraudulentas similares. Uma operação internacional coordenada pela Interpol desmantelou toda a rede. Dezenas de executivos foram presos em 5 países. O império de Ricardo era apenas a ponta de um iceberg mortal. Doutora Patrícia Almeida defendeu Ricardo por 2 anos, sendo paga fortunas para criar brechas legais. Mas ao revisar os documentos completos do caso, ela finalmente entendeu a magnitude dos crimes. Em um movimento sem precedentes, ela renunciou à defesa e ofereceu evidências adicionais à promotoria. Eu não posso dormir à noite defendendo um assassino em massa, declarou em lágrimas. Em uma antiga fábrica da Valmonte Pharma, foi criado o Museu da Memória das Vítimas. Fotografias das 248 vítimas cobriam as paredes. Seus nomes, histórias e sonhos interrompidos eram apresentados em exposições comoventes. Estudantes, jornalistas e profissionais de saúde visitavam regularmente. Era um lembrete permanente de que cada estatística tem um rosto, um nome, uma família. Um hacker conhecido apenas como Cifer foi crucial na investigação. Ele invadiu os servidores da Valmonte Pharma e enviou terabytes de dados para Clara anonimamente. Nunca foi capturado ou identificado. Anos depois, Clara recebeu uma mensagem criptografada: "Justiça não tem preço. Continue lutando." Cifer se tornou uma lenda urbana, o anjo vingador digital da verdade. Entre as vítimas do Renovax, havia sobreviventes. Amanda Torres sofreu parada cardíaca, mas foi ressuscitada. Ficou com sequelas permanentes, perdeu o emprego e passou anos em recuperação. Mas ela se tornou a voz mais poderosa das vítimas, dando testemunhos em escolas e universidades. "Eu sobrevivi para contar o que eles tentaram esconder", ela dizia com determinação inabalável. Fernando Duarte era o VP de marketing da Valmonte Pharma. Ele criou as campanhas que venderam o Renovax como um milagre da medicina moderna. Quando a verdade explodiu, Fernando entrou em depressão profunda e tentou suicídio. Sobreviveu e decidiu dedicar sua vida a fazer reparações. Hoje trabalha voluntariamente educando sobre propaganda enganosa na indústria farmacêutica. Investigações posteriores revelaram que 3 senadores e um governador receberam doações de campanhas milionárias de Ricardo para acelerar aprovações e bloquear fiscalizações. Um deles ainda estava no cargo quando foi exposto. Manifestações populares exigiram sua renúncia. Ele foi empeachado em processo humilhante, sua carreira política destruída. A corrupção tinha tentáculos em todos os níveis. Durante os 3 anos investigando Ricardo, Clara sacrificou sua vida pessoal. Seu noivado terminou quando Felipe não suportou as noites sem dormir, a obsessão, o perigo constante. "Você escolheu essa história ao invés de nós", ele disse ao partir. Clara não se arrependia, mas sentia solidão. Justiça tem um custo, e às vezes esse custo é pessoal e doloroso. Investigadores encontraram um laboratório secreto da Valmonte Pharma em uma área rural ali,
Testes eram feitos em pacientes pobres sem consentimento adequado. Eles eram pagos quantias irrisórias, sem saber dos riscos reais. Mais de 60 pessoas foram usadas como cobaias humanas. Era um horror digno de filmes, mas era absolutamente real e aconteceu sob as ordens diretas de Ricardo. Antes do pendrive, Clara recebeu uma carta manuscrita. Continue investigando. Eles mataram minha irmã e disseram que foi culpa dela. Mas eu sei a verdade. O Renovax é veneno. A carta era de Sofia, irmã de Marina Silva. Foi essa carta que convenceu Clara a dedicar anos de sua vida ao caso. Sofia nunca quis reconhecimento, apenas justiça para sua irmã. Ironicamente, Ricardo havia sido cotado para o Prêmio Nobel de Medicina 2 anos antes do escândalo pelo revolucionário Renovax. A Academia Nobel emitiu uma declaração sem precedentes retirando oficialmente sua candidatura e expressando profunda vergonha por terem considerado um fraudador. Foi um vexame internacional que manchou até mesmo a prestigiada instituição. Doutora Helena Costa, psicóloga especializada em trauma, atendeu gratuitamente mais de 150 famílias afetadas. Ela ouvia histórias de perda, raiva, culpa e desespero diariamente. Muitas vítimas sofriam PTSD, depressão severa e pensamentos suicidas. Helena criou grupos de apoio que se tornaram comunidades de cura. Eles tiraram nossos entes queridos, mas não vão tirar nossa humanidade, era o lema do grupo. Documentos revelaram que Ricardo assinou um contrato com uma empresa de relações públicas especializada em gerenciamento de crises. O contrato, assinado antes dos testes do Renovax terminarem, já previa estratégias para minimizar danos de possíveis mortes nos testes. Ele sabia desde o início que o medicamento mataria pessoas. Não foi negligência. Foi assassinato premeditado por lucro. Milhares de funcionários da Valmont Pharma perderam seus empregos quando a empresa faliu. Muitos não tinham conhecimento dos crimes. Eles criaram uma associação, processaram Ricardo por danos morais e trabalhistas, e venceram. Cada um recebeu indenizações dos bens confiscados. Ele destruiu nossas vidas também, declarou um ex-químico que trabalhou 15 anos na empresa sem saber dos esquemas. Hollywood optou os direitos da história. Pílulas de Sangue estreou como série limitada, com 8 episódios dramáticos mostrando toda a investigação. Clara foi consultora da produção, garantindo precisão factual. A série ganhou o Emmy e trouxe atenção internacional renovada ao caso. Milhões de pessoas ao redor do mundo conheceram a história de coragem e justiça. Houve um momento específico em que Ricardo percebeu que estava acabado. Foi quando viu seu próprio filho, Gabriel, em entrevista na TV, dizendo: "Meu pai é um assassino e merece apodrecer na prisão." Aquelas palavras vindas de seu único filho partiram algo dentro dele. Ricardo chorou pela primeira vez em décadas. Mas eram lágrimas de autopiedade, não de remorso genuíno. 5 anos após o caso, Clara publicou A Verdade Não Tem Preço, Como Derrubei um Império Farmacêutico. O livro tornou-se best-seller internacional, traduzido para 34 idiomas. Todos os lucros foram doados para a Fundação Memorial. Clara não queria ganhar dinheiro com o sofrimento das vítimas. Para ela, a recompensa era saber que a história nunca seria esquecida e serviria de alerta para futuras gerações. 20 anos após a primeira prisão, o último cúmplice de Ricardo foi condenado. Tinha fugido para o Paraguai, mas foi extraditado. Com sua condenação, o círculo finalmente se fechou. Todas as 43 pessoas envolvidas na fraude estavam presas, mortas ou exiladas em desgraça. A máquina de mentiras havia sido completamente desmantelada. A verdade, paciente e implacável, prevaleceu sobre cada um deles. E o nome Ricardo Valmont tornou-se sinônimo eterno de ganância, traição e justiça tardia, mas certa.